Ó, estamos ao vivo, já estamos aqui com a Kelly. Vamos aguardar um pouquinho, né, para o pessoal ir chegando. Então, mais uma Uhum. live da Elo com a Kelly Pinheiro. Então, vamos aguardar um minutinho, só mais um pouquinho, assim, para o pessoal ir chegando, se acomodando, né? Isso num banco, mate. Se organizando, né, para aproveitar bem essa live de hoje. Tá nossa Então, conversinha. nossa conversinha. Então, assim, eu sou a Lisiane, vou me apresentar, né? Eu sou a Lisiane, eu sou voluntária, psicóloga voluntária da Elo. E hoje eu também trabalho com adoção, né, no caso, e com os grupos de apoio, com preparação para adoção, com o grupo pós-adoção, né, todos esses projetos da Elo. Então, hoje a gente está aqui com a Kelly Pinheiro, né? A gente vai falar sobre Você Sabe Amar, ou Você Sabe Amar, né? Falando de amor nas relações familiares, né? E a Kelly, então, assim, só vou apresentar rapidamente, depois tu te apresenta melhor, né, Kelly, para ambientar quem ainda não te conhece, porque a Kelly é bem conhecida, né? A Kelly, então, é assistente social judiciária, também educadora parental em disciplina positiva e coach de pais, né? E é coordenadora, não sei como é que se pode dizer, né? A fundadora do Vida é Afeto, né? Então, assim, eu vou deixar que Kelly se apresente melhor, assim, e conte um pouquinho também da sua trajetória, né? Da tua trajetória, como é que tu chegou a ser coach, a ir para esse lado de educadora parental, que eu acho que é super interessante, assim, né? Além de ser assistente social, né? Então, eu vou deixar que tu te apresente, então. E eu já vou dizendo para o pessoal, pode colocar, né, uma pergunta, assim, que é a sugestão que a Kelly também nos deu, assim, o que é amor? Isso, né? O que é amor para vocês? Uhum. Né? Vamos colocar aí o que se entende por amor, então. Vamos colocando ali no chat para a gente começar a conversa. Então, Kelly, se apresenta assim mais e fala um pouquinho da tua trajetória para nós, assim. Oi, gente, boa noite. Para mim, uma imensa alegria poder falar de amor e de família. Duas coisas que estão, independente se a gente é mais velho, mais jovem, não faz diferença. Amor está na gente e família também. Então, falar de amor nas relações familiares já faz meus olhinhos brilharem. Eu sou mesmo uma educadora parental em disciplina positiva. E da onde que sai isso? Da ideia, quando a minha primeira filha nasceu, que já tem 11 anos, de que não é fácil ser pai e ser mãe. É muito, 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 muito difícil ser pai e ser mãe. E nós precisamos estudar. E aí, quando a minha filha nasceu, nós compramos um livro, A Encantadora de Bebês. Era grosso assim, ó. E aí ela tinha uma cólica, a gente abriu o livro. E nós morando longe da família, só sobrou o livro para nos ajudar. E aí eu comecei a pensar, opa, tem mais coisas que a gente não sabe sobre educação de filhos. Tem um monte de coisa que a gente não sabe e que não dá para acreditar que o nosso instinto vá dar conta. A gente precisa estudar. E a partir daí eu comecei a cada vez estudar mais e acabei passando no concurso do judiciário há 5 anos atrás. Trabalho com a habilitação para adoção, temos um grupo aqui inspirado na Elo, ajudado pelos queridíssimos da Elo. Estamos seguindo firmes e fortes em discutir as lindezas e os desafios do que é ser família. Porque é um desafio, né, Lizzie? Com certeza, é um desafio. E assim, já aproveitando, né, o que tu pensa assim sobre essa questão da capacidade de amar, né? As pessoas têm natural, não? Ou tem? Ah, que Né? A pergunta boa. capacidade de amar mesmo, assim, né? Vem naturalmente quando Uhum. nasce o filho, quando adota um filho, ela vem natural ou é uma coisa construída, aprendida? Como é que vai, assim, né? Como é que se dá isso? Parece até louco a gente falar sobre amor, porque parece que é só sentir amor e a gente sabe o que o amor é. Não é uma verdade. Nós, infelizmente, não sabemos o que o amor é. Nós sabemos o que o apego é, o que a posse é.
o que os nossos desejos são, mas o amor genuíno nos é muito difícil pela nossa condição de ainda de muita imaturidade emocional, de falta de muita educação emocional. Se a gente pensa no currículo dos nossos filhos escolar, eles não aprendem sobre as emoções. Então, a gente segue a vida fora sem saber sobre os sentimentos, sem saber sobre as emoções e sem saber como construir o amor pelo outro e o amor por si mesmo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Gary Chapman, e ele tem uma série de livros sobre amor, e ele traz a ideia do amor como estilo de vida. Então, Lizzie, ele está em nós, mas a gente tem que fazer ele ser o nosso estilo. Ele tem que estar presente na nossa vida. Essa é a grande sacada do amor. E para mim, o mais fantástico desse livro é dizer o seguinte: se a gente for pensar na acepção da palavra, o que é amor? Amor é um verbo. E se ele é um verbo, ele requer ação. Então, eu tenho que fazer coisas para o amor brotar. Então, eu já acompanhei casos em que as pessoas dizem, mas essa criança não é carinhosa, não é afetuosa, ela é muito na dela, ela não beija, não abraça, porque é uma construção, o afeto, a segurança, a preocupação, tudo são coisas que a gente precisa ir aprendendo. Então, esse amor, quando tu disse, então, o amor da adoção, como é que vai ser? Uma construção, porque assim também é o mito de que pariu amor, não é uma realidade. Quantos e quantos de nós levamos um certo tempo para desenvolver esse amor, para se adaptar, principalmente, Liz, eu acho, a um novo papel que chega, que é o papel de ser pai e que é o papel de ser mãe, e que mexe muito com as nossas próprias feridas, né, Liz? Ter filho. Parece que eles vêm para escancarar o nosso defeito, para escancarar aquilo da nossa sombra. Eles são iguais a gente, eles teimam, mas antes o maior teimoso sou eu. Então, aprender a amar o outro é um exercício. Não é diferente do biológico e não é diferente da adoção. E por quê? Por que não é diferente? Porque não é diferente com a gente mesmo. A gente nem sabe se amar. Imagina amar um outro. Se a gente não se ama, não. E o papel vai ser, né, de mãe e de pai, não importa por onde veio a criança, né, é o papel que é a função, né, da gente, assim, a função materna, a função paterna, vai ser tanto faz, se vai ser biológico ou adotado, no caso, porque é o teu papel que tu tá vivenciando ali, né, acho que é isso, né, que aí mexe com a pessoa, né, mexe com as suas crenças, né. Nossa, se mexe. Eu acho que talvez esse seja um dos problemas de quem não consegue desempenhar tão bem a maternidade e a paternidade, porque não entende que filho mexe lá nas nossas entranhas, filho faz doer, filho faz a gente padecer no paraíso, a gente é tão feliz, a gente gosta tanto, mas é tão doído. Olha, a Caroline colocou ali, que amor é poder dizer eu te amo, te aceito, te perdoo e te compreendo. É conhecimento e é conhecer o outro. A Caroline, ó, do meu grupo aqui de adoção. Que bom, já está participando ali, ó. Querida, eu os convidei para a gente estar junto nessa conversa. E isso que a Carol falou é muito verdade. O amor é conhecer o outro. E conhecer o outro é aceitação. Porque aqui a gente falando especificamente da adoção, a gente idealiza a criança, então vem a criança, eu vou ajudar ela a estudar. Porque geralmente essas crianças têm mais dificuldade de estudo, isso fica na nossa cabeça pensando. Sim. Aí quando o filho chega, tu acha que tu vai tirar ele do 2 vezes 2 e vai levar para equações, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Mas se tu compreende o outro e tu aceita com a sua limitação, com a sua possibilidade, aí você está construindo, aumentando a sua possibilidade de amar. Amar e aceitar o outro como ele é, e não como eu quero que ele seja. Eu lembro de uma colega de universidade que disse claramente assim,
Eu vou fazer a festa de 15 anos para minha filha, mas ela não quer, eu estou fazendo para mim. E isso, sei lá, 20 anos atrás me marcou muito e eu fiquei pensando como é importante essa separação do que é meu e do que é o do filho. O que eu entendo e o que ele é possível para ele, né? Então, amar é uma construção e que precisa partir do real conhecimento do outro e o acolhimento do outro. Ele é meio chatinho, mas eu também sou, nos aceitamos, mas isso não significa o que fica parecendo para as pessoas que o amor é muito parecido com permissividade. Então, que para amar, eu tenho então que dar total liberdade para o outro. Mentira, porque uma criança e um adolescente não têm o discernimento para viver em total liberdade e a gente deixar que eles escolham coisas. E isso me passa, Lizzy, quando as pessoas começam os primeiros perrengues com o filho adotivo e o perguntam: o que tu quer? Tu quer ficar aqui ou tu quer voltar? Como se por uma pessoa com um cérebro imaturo, com uma aprendizagem emocional imatura, pudesse dizer claramente, não, acho que eu prefiro ficar aqui morando com vocês, ou eu prefiro voltar para o acolhimento. Então, isso que a Carol falou antes do conhecimento é isso, é saber o que é possível para o outro e também o que é possível em termos até de desenvolvimento humano. O que o cérebro do outro me permite? O que uma criança de 13, e a gente já ouviu de casos em que a família devolveu a criança de 3 anos porque era muito arteira e não obedecia. Mas o que é possível para um cérebro de 3 anos? Ou aquele que adota de 10 anos, o que é possível para o cérebro de 10 anos? Ele começa a me desafiar. Mas se tu pegou um cérebro indo para o cérebro de adolescente, o desafio está nesse cérebro, não é porque é ele, é da estrutura humana. Por isso é tão importante também os pais aprenderem, lerem, sei lá, se informarem até nos grupos e tal, sobre o desenvolvimento, né, infantil, né, para conseguir entender, né, que fase a criança está ou está se aproximando dessa fase, né, conseguir entender o que é ser criança, né, e aí tem a questão, assim, das expectativas dos pais, né, que na adoção tem muito isso, né, porque a criança vem com uma certa idade, né, ou mesmo que venha pequenininha, mas tem aquela expectativa, que acho que é isso que tu estava dizendo, né, muitas vezes a expectativa demais atrapalha, né, aquela expectativa de que eu vou ajudar essa criança, comigo ela vai se desenvolver, comigo ela vai ser o que ela não for, não teria sido se tivesse ficado no acolhimento, se tivesse ficado com a família biológica, então aí cria toda uma expectativa e o amor em si acaba às vezes ficando em segunda instância, assim, como se não contasse. Irreal. Porque quando nós estabelecemos expectativas, meu filho vai passar rápido, meu filho vai aprender não sei o que, vai fazer não sei o que, eu estou muito mobilizado pelo mundo externo, pelas aparências que eu quero que ele tenha e para as respostas que eu quero que ele dê para a sociedade e que a sociedade perceba quão bom eu sou, quão dedicado, quão empenhado. Não existe a menor possibilidade da gente conseguir fazer com que o outro faça o que a gente quer, se aquilo não é da alma, da natureza do outro. E eu vejo, Lizzy, que as pessoas são muito apressadas na adoção. Elas vão com muito afinco. Agora vai estudar tantas horas, agora vai aprender a comer de boca fechada, agora vai perder, não vai mais falar palavrão, agora aquele hábito ruim vai ser assim. E não estabelece conexão, não estabelece relação. Eu sempre que faço os meus workshops, as palestras, eu sempre digo para as pessoas, imagina tu e o teu chefe, tu não gosta muito dele, não vai muito com a cara, nem ele com a tua, ele vem e te diz, bom, agora tu vai trabalhar desse jeito e vai ser desse jeito. Tu vai rançar uma semana inteira, vai reclamar uma semana inteira, daqui a um mês, quem sabe, se a corda estiver no pescoço, tu vai se adaptar. Senão, tu não vai. Por quê? Porque não teve conexão. Agora, um chefe bacana, uma pessoa que tu diz, não, eu não queria, mas é ele, a nossa relação é tão boa, é reciprocidade. E a reciprocidade, que é uma parte do amor, ela demora. E aí as pessoas vão para o lado da ingratidão, porque o filho não devolve o que elas esperam. Mas se
tempo. Não é um casamento, não é um amor de paixão que envolve sexo, tesão, prazer corporal que nos liga diferente à pessoa. O amor da filiação, ele não tem isso que sustenta como uma relação de casal. O amor da filiação, ele é construído em eu enxergar o outro como alguém que também soma na minha vida. E acho que isso, né, Lise, da expectativa, é a pessoa que quer despejar tudo no outro e não aceita que o outro também despeje um pouquinho em mim. Que ele também me ensine a ter um pouco mais de paciência, de tolerância, porque é isso que o amor pede. Tolerar o outro, tolerar, ter paciência, ter calma, respirar fundo. E as expectativas, essa ansiedade, ela nubla o cérebro, ela nubla a nossa energia. E quando um cérebro, e aí falando muito de mecânica de cérebro, ele está nublado, ele está pesado, ele não consegue ver as coisas boas, não consegue ver que a criança arrumou a cama. E aí não diz nem que bacana, você arrumou sua cama. Não consegue porque está tão focado em ver que não está fazendo a tarefa, que não tem paciência, que é muito agitado, que não me obedece, que não consegue enxergar o bonito. E o amor nos chama para isso, para enxergar antes o ponto forte e depois o ponto fraco. Porque quanto mais a gente fortalece uma característica positiva de alguém, mais é o sol vai, ó, ele vai indo, ele vai se espalhando e ele vai eliminando a sombra. Mas tem gente que fica focado só na sombra. O que vai ser desse guri, o que vai ser dessa guri. Esses poucos dias a gente teve uma devolução aqui e a pessoa me disse isso. Imagina ela daqui a 4 anos. Mas como, gente? Não é possível. Nós não somos assim. Nós somos seres passíveis de mudança a qualquer tempo, com conexão, com pais e mães integrados no filho. E aí, Liz, eu queria deixar isso assim, vamos ler ali, ó. Tenho 2 filhos biológicos e pela da adoção. Exatamente assim. Os filhos têm suas particularidades, nos desafiam, aprendem e ensinam. E eles nos desafiam. A gente é meio maroto, meio teimoso, mas se a criança a gente não aceita, né? Amor é se dedicar e entender que eu me dedico, que eu faço, porque ser pai e ser mãe é um contrato de prestação de serviços a longo prazo. Isso, né, nós aqui com 40, 50, 30 anos, os nossos pais ainda fazem coisas por nós, certamente. Então, é contrato de serviços a longo prazo. Eu vou me dedicar, eu vou me fazer coisas, e pode ser que não volte um obrigado. Se eu não insistir isso em 6 meses, em 8 meses, em 10 meses, é ensino, é ensinar o que tu quer que volte. Porque lembra bem no comecinho que nós falamos, as emoções e os sentimentos precisam ser ensinados. Só que quando a gente adota, a gente acha que em 2 meses não aprendeu ainda. Pressa, tá, né? Tem muita pressa, né? E a gente aprende quando, né, Liz? A gente aqui com, sei lá, eu tenho só uns 20 e poucos anos e ainda erro muito, assim, às vezes hoje mesmo eu fiz um erro que eu pensei, Kellen do céu, mulher de Deus, onde é que você tá? Quem nunca, né? Quem nunca? Só que essa expectativa do cabeção, essa ansiedade, ela não te permite exercitar mais um pouco e dizer, deu tudo errado hoje. Parece que não era para mim essa adoção, mas amanhã a gente começa de novo, acorda com um sorriso, com energia, com vivacidade e tenta de novo. E ser pai e ser mãe é tentar 50 vezes. E eu acho que essa questão assim de se permitir, né? Se permitir errar, se permitir sofrer, se permitir se decepcionar com as suas próprias expectativas, né? E se conhecer. Né? A gente sempre fala muito isso, né? Para ser pai, para ser mãe, primeiro a gente tem que se conhecer. E até diria assim, para qualquer, né? Não só a filiação adotiva, como a biológica também. A gente tem que se conhecer para tudo, né? Se conhecer o que mexe com a gente, né? O porquê que isso mexeu comigo, né? E quando vem os filhos, tem isso, né? Que é a questão que mexe com tudo isso, né? Que é isso que tu começou falando, né? E a gente vê assim. Para quem claro, é casal, exatamente.
Exatamente, mexe em todos os âmbitos da família, né, do casal, e a gente vê, assim, que tem pessoas que têm essa dificuldade, assim, de se abrir para esse afeto que vem, que daqui a pouco não é aquele afeto, o ideal que tu imaginou, né, como tem, assim, eu acho que esse mesmo autor, o Chapman, né, que fala das 5 linguagens do amor, né, Sim, que ele fala, né, cada e um que tem seu tem, né? estilo. Cada um tem seu estilo, né? Exatamente, né? Então, às vezes, a criança demora mais para demonstrar o seu amor ou mostra de um outro jeito, né? Então, como é Não é que não importante os mostra, pais... né? não é que não Mostra mostre, de um outro né? jeito. Mostra, como eu disse, Exatamente. arrumou a cama. Tu nem percebeu, mas ela tirou o teu sapato que tu esqueceu da porta e talvez era o que era possível. Acho que ser pai e ser mãe é ter um olhar muito atento. A minha filha ontem tem 11 anos, ela me disse assim, mãe, eu acho que um assunto para uma próxima live tua é falar por que os pais tiram dos filhos quando eles estão tristes a coisa que eles mais gostam. Né? O adolescente, no caso, ela está falando dos pré-adolescentes, né? Já não está bem, e a gente vai lá e castiga e tira o que deixava ele se sentir um pouco alegre, né? Então, estudar para ser pai e ser mãe é entender o que funciona para o teu filho, não o que funcionou para ti, mas o que funciona para esse ser que é individual. Qual é a linguagem do amor que ele fala? Talvez eu, muito grudenta, muito beijoqueira, e eu recebo um filho que o carinho que ele recebeu lá atrás não era nesse sentido. E eu vou ter que ir com calma, ensinar que é seguro. É um aprendizado ser família. É que nem quando tu começa a namorar alguém, vai conhecer a sogra, o sogro, tu aprende a viver com aquela família. O que é possível conversar, o que não é. Só que com filho, a gente ainda é meio bobinho, assim, de achar que filho tem que se adaptar à nossa casa e se adaptar às nossas regras. E eu acho que é aí que às vezes a adoção não rola, quando a gente não entende que a adaptação é mútua. Eu me adapto a quem está chegando, ao universo de quem está chegando. Eu lembro de uma cena, Nise, que a família me contou que era uma festa e a menina apareceu de pijama. E eles enlouqueceram e xingaram ela, mas quantas festas ela já foi para saber que festas não é de pijama. Sim. É um aprendizado. E aí eu volto a pensar como quem adota pode estar pensando no que os outros acham do seu filho. Tem que assumir o seu filho, ele tá danado, ele tá tinhoso, ele enfia o dedo no nariz, ele fala palavrão. Sim, é meu filho. E a gente vai consertar, porque antes, quando eu falei da permissividade, é isso. A gente aceita, acolhe, e à medida que eu aceito, eu começo a trabalhar. Não se fala palavrão, não é desse jeito, Isso. não é dessa entonação, mas é depois que nós estamos sintonizados, em que eu posso confiar em ti e que tu pode confiar em mim. Aí a terra está fértil para a gente plantar. Mas as pessoas estão querendo plantar numa terra que ainda não recebeu todos os adubos. Então a construção do amor, primeiro, ela tem que ser assim, a gente confiar no outro. E aí a gente vai subindo degraus. Por isso, a tua primeira pergunta, o que é o amor? É natural ou é uma construção? É uma construção. É uma construção. E como é importante os pais conseguirem entender isso, né? Porque na adoção, principalmente, né, que a criança chega, ela não confia ainda. Ela não conhece essas pessoas. Estão se conhecendo, assim como a gente não conhece o filho, né? A gente está se conhecendo. Então, como é que tu vai já querer exigir 1000 coisas dessa criança que está em adaptação? Né? Aí tem pais que exigem, né? E aí entra nessa a questão da expectativa, a questão de não se preparar suficientemente para entender que existe adaptação, a questão de entender que é a construção, né? Então, enfim, e principalmente eu acho que isso que tu falou bastante, assim, até, e é o que a gente fala muito, a questão da aceitação, né? A gente aceitar esse filho como chega, e aí, depois do vínculo tá se formando, tá mais forte, está se formando ainda, mas já está, né, no caminho da relação já mais forte, depois tu vai, então, começar a ensinar, né, no decorrer dessa relação, tu vai ensinando devagarinho, mas sem uma exigência enorme
em cima da criança. Eu sempre me preocupo muito com isso, assim, dessa exigência enorme em cima da criança que recém chegou, né, que a gente vê, assim, muitos pais exigindo mil coisas, né, até na Elo a gente fala muito sobre isso, assim, da formação do ninho primeiro, né, que o resto vai depois, né, a questão de ir bem na escola, de passar de ano, isso é depois, o principal é formar o ninho, né, que é isso, né, o vínculo, né, eu acho que o vínculo é o fundamental, né. E se a gente pensar assim, voltamos ao ambiente de trabalho, a gente começa a trabalhar, a pessoa já nos dá milhões de coisas para fazer. Ou a gente vai fugir, que é se apavorar, que o cérebro vai fazer, ele vai fugir, ele vai paralisar, não vai conseguir nem pensar, ou ele vai para ataque, vai brigar, como assim? Eu cheguei, o que é isso? Vai se estressar. Por isso que tem que ter conhecimento. O cérebro tem movimentos para fazer com cada uma das coisas que aparecem para as pessoas. Então, se a gente fosse falar dos cérebros das crianças menores, o cérebro, quando, por exemplo, alguém briga com a criança, pode ser que o perfil do cérebro dela é ir para a luta. E ela vai te manotear, vai te meter um chute, vai usar as armas que o cérebro dela já conhecia, ou do ambiente que ela tinha vindo antes, ou que a reação bioquímica dela pôde fazer. Então, tu chega marreteando e ela te devolve. É uma possibilidade neurológica. A segunda criança, tu pode xingar e dizer como tu não acerta e tu briga e a criança fica assim, paralisada. As áreas cerebrais não pensam. E a terceira criança, ela vai fugir. Ela vai sair em disparada. Ela vai meio sair para os lados, ela não quer mais te ver, ou ela quer voltar para lá, e até inconscientemente. Então, a gente conhecer os movimentos do cérebro é super importante. E, principalmente em termos de educação, entender que hoje castigo não rola mais. Isso não dá certo, com nenhuma criança dá certo. E a gente pode ter, por exemplo, então vou te deixar tantos dias sem tal coisa. A gente não abriu para o diálogo, a gente quer construir um ser humano na coerção, em vez de perguntar, olha, cara, tu pisou feio, como é que tu vai corrigir isso? O que tu acha que tu pode fazer para corrigir isso? É tornar o filho participante da educação. Mas se ele vier com uma ideia muito viajante, tem pai para mãe dizer, não, eu acho que realmente hoje acabou a internet para ti, e amanhã, quem sabe lá às 5 da tarde, tu vai voltar. Porque quem sempre tem que dar o ponto final é pai e mãe, mas o filho tem que participar. Quanto mais participante eu sou na minha vida em família, mais importante eu me sinto. E isso é das coisas que a gente gosta mais na vida, é se sentir importante para alguém. E tem famílias que acreditam que, dizendo, olha como tu fez errado, viu, tu tá muito atrapalhado. Relembrando o negativo, a criança vai partir para correr atrás e ficar perfeita. Nem nós adultos conseguimos esse papel, né? A gente tem uma dificuldade de dizer, mas eu erro, eu quero chegar lá, de estruturar um pensamento de melhoria. Imagina uma criança. Então, paciência, essa estruturação do ninho, eu achei uma graça essa ideia. É como se a gente, né, sentasse junto, a gente vai se acalorar e agora a gente vai tirar uma palha daqui, puxa para lá e afofa o nosso ninho e depois vai. Eu tenho falado muito assim para as pessoas, isso é coisa de 6 meses, 1 ano, uma vida para a gente se adaptar, né, Lizzy? Para a gente se adaptar com o marido, com a esposa, com o namorado, com a noiva, e eu sempre pensei, por que os casamentos terminam? Por que as relações terminam? Porque a gente para de investir na relação. Só que parar de investir no filho que tu tá levando para tua casa é uma gigantesca irresponsabilidade. É dizer que o ser humano não tem cura, que essa criança, então, é tão desobediente que ela não vai poder mudar, ou então também não espero nada de ti, que tu também não vai mudar. Porque se uma criança não muda, um adolescente não muda, imagina um adulto. Então, tu também, acabou, a tua vida acabou, não espero mais nada. Tu não vai crescer na profissão, tu não nada, porque se criança não muda, cérebro de criança muda, cérebro de adolescente não muda, muda. Mas também, né, Lizzy, tem questão de temperamento, temos que entender. Talvez a criança que veio para nós tenha um temperamento da raiva, talvez aqui nos veio tenha um temperamento melancólico, talvez aqui nos veio tenha um temperamento, assim, meio da indecisão, ela
E eu não, eu sou muito decidida e esse guri não. Há que se conhecer a pessoinha que está chegando na tua casa. Há que se conhecer a cada dia. E como? Jogos, brincadeiras, perguntas e respostas. E para mim, Liz, eu adoro o silêncio. É ficar quietinho, olhando como o outro caminha pela casa. É olhando se ele já tem a segurança de abrir a geladeira. É olhando se ele já tem segurança de ter fome e ele mesmo lá pegar uma frutinha e comer. É observar se ele já se sente à vontade de nos abraçar, se ele já se sente à vontade naquele colchão novo, naquele travesseiro novo. E para mim, sempre fica a ideia que nós esperamos demais dos outros. E principalmente de filhos com histórias de emocionais machucados. A gente espera que eles funcionem perfeitamente na nossa casa em 1 mês, em 2 meses. Nem eu e meu marido estamos funcionando bem há 20 anos, não. Está chegando, né? A gente vive coisas. E é uma constante adaptação, né? Porque tem os desafios do dia a dia, aí tu tem que te adaptar para aquela, sei lá, aconteceu alguma coisa, tem que te adaptar. Então a vida da gente, a gente está sempre se adaptando, né? E como não dar uma chance para a criança que vem, né? Porque a criança está tendo tantos desafios, né? A criança que vem para olha quantos desafios ela tem na vida dela, né? Já teve e está tendo com a gente, né? Uma nova vida, uma nova família. Então, assim, quantas coisas novas que ela vai ter que se adaptar, né? E como tu disse, assim, cada criança é de um jeito, né? Então, mas eu tenho 2 filhos que não são, que sempre me obedeceram e sempre foram tranquilos. Aí veio um outro filho e não me obedece. É outra criança, né? É outra criança. Tem outras vivências, né? É uma outra realidade, né? Então, não comparar também os filhos, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Porque cada filho é diferente, né? Assim como cada pessoa é diferente, né? Então, não tem como tu comparar. Eu fiquei pensando nisso que tu falou, né? E que será que esse terceiro filho que chegou agora, a vida te chamou para quê? Tu teve 2 que tu manteve sob controle, sob domínio, eles nem respiram e tu tá achando que é uma obediência linda, mas na verdade eles não têm muita opinião, são umas crianças que é tu que decide tudo, e chegou um agora que gosta de decidir, que quer ele escolher, que quer palpitar e que não aceita qualquer mando. Que será que a vida também quer te ensinar? E por isso, né, Lizzie, autoconhecimento. Quem é habilitado à adoção, que ainda não faz terapia, imersão, retiro, eu não sei, oração, espiritualidade, a chance da coisa degringolar em algum momento é maior, porque a gente vai meter o pé pela mão, não tá bem com a nossa própria emoção, não tá bem no próprio casamento, às vezes, né, Liz? Sim, tem isso também. A família tem que estar assim, imbuída nessa história de chegar mais alguém que vai abalar nossas estruturas, porque não acha que não vai abalar. Um cachorro abala, a gente traz um cachorro para casa e ninguém dorme mais, começa as brigas porque alguém não deu comida, e estava tudo bem e o cachorro nos desestrutura. Imagina um filho que a responsabilidade é mais forte, que a gente tem muito mais preocupações, né? Então, tem que cuidar o seu próprio coração, o seu próprio temperamento, porque às vezes dá uns choques. A pessoa é furiosa e tem uma criança que é furiosa também. E aí estava um palminho, não chegou alguém para ser igual a ti. Para mexer nas estruturas, né? Muitas vezes, né? Que a pessoa quer que fique tudo sempre igual, né? Às vezes precisa ter alguém que venha mexer, né? Para tem que estar com os óculos de enxergar desafiar, né? Tem que estar com óculos de enxergar a vida como algo que nos apoia e não, nossa, escolhi errado, não era esse meu perfil. Calma, deixa se rende. Acho que rendição também é uma palavra boa. Quando a gente não se rende aos nossos relacionamentos, nós não estamos entregues ao outro. Nós ainda temos nossas amarras, Então, se render a essa história que chega também é muito importante.
Uhum. Eu achei muito interessante o que tu falou do silêncio, né? De observar, de conseguir ver como é que essa criança se mexe dentro de casa. Achei muito lindo isso, assim. Mas para isso a pessoa tem que querer, né? Tem que querer observar, tem que querer ver, querer conhecer, né? Na verdade, conhecer essa criança, né? Conhecer o que está se passando com essa criança, assim, né? E Ter essa pensar a longo humildade, prazo, né? né? De querer conhecer. Ah, sim. E querer a longo prazo construir uma história. Não é pensar Uhum. agora, é pensar a Uhum. longo prazo. Se eu deixo o meu filho participar da discussão, se eu deixo o meu filho intervir, opinar, eu vou construir um ser humano que daqui a 20 anos eu vou dizer, olha como ele fala bem, como ele sustenta as opiniões, como o mundo não esmagou ele, porque ele sabe falar, ele sabe se defender. Então, é pensar a longo prazo, o que eu quero para minha família a longo prazo. E nisso, Luiz, se tu me permite, já que a gente falou do Gary Chapman, eu vou citar para vocês o que ele nos fala sobre como colocar o amor em prática. Então, a primeira coisa que ele traz, Lizzie, é sobre gentileza. Que precisamos ser gentis uns com os outros. E aqui eu quero chamar a atenção para a intimidade. A intimidade tira a nossa gentileza, porque nós estamos tão acostumados que acabamos não sendo mais gentis. Ou achamos que ser gentil é ser submisso. E não é. Ser gentil é querer ver brotar um sorriso na carinha do outro, né? E ele diz assim, eu acho uma frase muito bacana, que é: vista o casaco da gentileza, saia do mundo, para a rua, olhando para todo mundo que passa por ti, pensando, você é uma pessoa de valor, o meu filho é uma pessoa de valor, a minha companheira é uma pessoa de valor, esse filho que chegou agora é uma pessoa de valor. Está nublado, eu ainda não consegui ver tudo, mas ele é uma pessoa de valor. E aí ele diz para nós, e ele traz uma frase que diz que Sócrates já falava: cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Então, o filho da adoção, ele chega quando tu não está preparado. Tu tem muito trabalho, muito estudo, e aí, presta atenção nessa frase, cuidado com a aridez da tua vida ocupada. Quando nós estamos muito ocupados, nós esquecemos de dar valor para o outro, para cumprirmos tarefas, para fazer coisas, lavar roupa, arrumar, mandar para a escola. Pais e mães tarefeiros esquecem muito disso, que é dar comida, o tempo, eu dou de melhor para ele, mas esquece da gentileza. Olha aqui, meu filho, pega para você, fiz com todo amor. E vou contar uma historinha. Ontem o meu filho disse assim para mim: mãe, eu me lembrei de uma coisa agora, o copinho do iogurte que tu escreveu para mim, boa sorte no segundo ano, que ele passou do primeiro ano para o segundo ano, e era o primeiro dia dele, né, nessa aventura de ter de ano, e eu escrevi boa sorte no segundo ano. E ontem, agora ele já está no quarto, ele me disse que ele colocou fora, e ele encheu o olho de lágrima e disse: eu me arrependi de jogar fora. Foi um ato de gentileza. Vocês vejam. Meu, que amor! 2 anos depois do além, ele lembrou disso. Então, ser gentil traz por detrás essa mensagem: você é uma pessoa de valor. Eu faço coisas porque você é valoroso, você merece. Olha que bonitinho isso, né? Só que a gente esquece com a aridez da vida ocupada. A segunda coisa é paciência. Eu sou uma pessoa da pressa, eu gosto tudo rápido, eu não sou muito boa nisso. Mas eu tenho cada vez me exercitado mais para entender que o tempo do outro não é o meu. Eu arrumo uma mala, me arrumo e já estou na porta. O meu povo aqui, não. Eu já estou lá, já entrei no carro. Tenho trabalhado isso na pessoa. Paciência, cada um tem o seu tempo. Um filho aprendeu, o outro não. Você sim, eu não. Paciência. Cuidado com as expectativas, que nunca são expectativas reais. E a paciência, ela tem um cadinho de orgulho. Eu tô certo, você errado. Eu faço bem, você faz errado. E na paciência, ele fala uma coisa que eu achei bem bacana. Nós não temos paciência com a tecnologia, a gente vai ligar o notebook e ele fica carregando e a gente já tá, né? Imagina se a gente consegue com as pessoas. Então, é um exercício para colocar o amor em prática. Primeiro, gentileza.
Depois, paciência, ao mesmo tempo também, né? E depois ele fala da cortesia. A cortesia nos chama para encontrar qualquer pessoa que passa por mim no mundo como um amigo. É o sorriso que eu dou, é a buzinada que eu deixo de dar. E parece que isso não tem nada a ver com a adoção, o que eu estou falando agora, mas tem a ver porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, se a longo prazo eu quero um menino bacana, uma menina bacana, eu estou ensinando ele a fazer a leitura do mundo. Eu estou ensinando que sim, o mundo é seguro. O mundo é um lugar bacana e eu preciso ser cortês com o outro e enxergar cada pessoa que passa como uma passagem rápida. Mas nessa passagem rápida que a gente cruzou no corredor do mercado, nós podemos ser amigos. Com um sorriso só de olho no momento, claro, né? Tá valendo. Mas a gente aprende a sorrir com os olhos, né? Tem que aprender. E olha o que ele diz aqui da cortesia, o que é o amor maduro. Eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo as minhas anotações. O amor maduro é agir bem com quem não fez o bem. Esse é o amor maduro. O amor maduro é quando a criança diz, vai tomar no teu. E tu respira fundo e devolve o teu melhor. Às vezes, pelo Face, passa umas mensagens, eu trato os outros como eles me tratam. Mas aí tu não é a tua pessoa. Tu tá tratando o outro como ele é. Eu sou eu. Se eu sorrio, eu sorrio. Se eu tô brava, eu tô brava. Não em função do outro. Então, o amor maduro, tu não vai porque o teu filho tá azedo ser azedo. Tu é que é o adulto, tu que é a pessoa que tem maturidade emocional, é tu que tem capacidade de respirar e dizer, estamos tudo louco, a coisa está esculhambando, o que eu faço? O adulto da casa. E às vezes se espera que a criança que tenha as ferramentas para entender que o adolescente, que ele agiu errado, o grupo de irmãos, amor maduro vem de adultos e não de crianças. Posicionamentos vêm de adultos e não de crianças, e às vezes essa ordem está estabelecida. Se espera da criança e do adolescente comportamentos que eles ainda não aprenderam e que o cérebro está experimentando e ainda não tem capacidade de nos dar. E aí os cabeção das expectativas irreais se frustram, porque a criança não, o adolescente não é o que eles esperavam, não vai dar o que eles esperavam. Não é amor maduro e não é um posicionamento de uma pessoa adulta. É uma pessoa ainda com uma criancinha ferida agindo pela vida. Humildade. Por isso... Não, pode falar, não, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Mas eu retomo. Humildade. A verdadeira humildade substitui a raiva, a ambição, o egoísmo, pela tranquilidade de ser o eu verdadeiro. O eu verdadeiro não está se preocupando se tu saiu com o teu filho em adoção pela rua e ele não sabe nem caminhar, ele tropeça, não sabe nem sentar, ele se atira nas cadeiras. A humildade é dizer que somos assim nesse momento. Mas a gente vai chegar em outro lugar. Mas hoje nós estamos desse jeitinho. Hoje nos comportamos assim. E acho também aqui a falta de humildade é olhar para os defeitos dessa criança e achar que o adulto, o pai e essa mãe não tem defeito. É só a criança que tem. Não lembra como nós somos humanos e ridículos e erramos e fazemos coisas erradas. Mas o foco é todo na criança que fez duas coisas erradas na semana. E eu fiz uma entrevista de devolução e eu pedi para me mensurar, tá, mas quantas vezes isso aconteceu? Vários meses, porque se perde a noção, deixando os pensamentos atropelarem, não tem um silêncio, não tem uma calmaria, não dá tempo ao tempo e não tem humildade de que hoje estamos errando, tá tudo errado entre nós, mas calma, a gente vai consertar. Pode falar, Alice, que eu te cortei. Não, pode seguir. Fala aí que eu vou virar a minha imagem aqui para eu seguir olhando. Não, que eu estava falando e eu estava justamente pensando isso, assim, né? O quanto é necessário a pessoa se conhecer antes de ser pai e mãe, né? Porque a gente tem que estar maduro, né? Porque a gente é responsável por uma vida ali, né? Por formar uma vida,
né? E eles precisam de nós. Na adoção, então, mais ainda, que já passaram por tantas coisas, né? Não precisam sofrer coisas que não precisam passar, né? Não precisam mais disso. Então, as pessoas às vezes perguntam por que tem que ser avaliado para adoção, por que tanta burocracia, que eu detesto quando falam isso, assim, porque eu acho que tem que ter, né? Detesto a palavra. Porque eu acho que as pessoas falam sem entender a responsabilidade que é ser pai e mãe. Uma vida né? humana. É uma vida, né? Então, como é que tu tá falando várias coisas super importantes, assim, humildade, paciência, né? De ter o quanto é importante a pessoa ter essa maturidade para ser pai e ser mãe, né? Se conhecer, eu não estou maduro o suficiente, vou fazer terapia, vou ver o que está acontecendo comigo, e não colocar logo a culpa na criança, que é a primeira coisa que fazem, né? Então, tem que ver o que eu tenho de errado comigo que eu não estou conseguindo lidar com essa criança, né? Se eu queria tanto. Aquela frase clássica, né, Lizzie? Eu quero tanto um companheirinho, uma companheirinha para mim. A terapia vai te dizer de onde sai esse vazio. Que nunca, nada da vida preenche o vazio que a gente tem da gente mesmo, e o filho não vai preencher não esse vai, vazio. E nunca vai vir um filho que vai preencher isso. Nunca Porque vai vir. talvez esse vazio tu ia querer um abraço, e ele não é do abraço, ele é de jogar futebol a tarde inteira até sair morto de suor. Porque o filho faz isso, ele nos chama para correr e a gente é parado. O filho nos chama para desenhar e a gente nunca quis pegar num lápis. Filho é um desafio inesperado. Uma relação conjugal, de namoro, não, porque a gente pode dizer que ela acaba. Mas é uma grande responsabilidade querer um filho. E eu quero um filho por qual motivo? Da onde sai essa minha vontade? Por isso, autoconhecimento. Posso seguir? Por favor, por favor. Então, lembrando que o amor é um verbo. Sendo um verbo, preciso colocá-lo em prática com atos de amor. Então, gentileza, paciência, cortesia, humildade, perdão, porque a gente não sabe desculpar o outro. A gente leva os erros do filho à ponta de faca, porque o cabeção já está lá no futuro. A criança roubou R$10 da carteira, a gente já maquinou que ela é a próxima ladra do Banco Central e vai virar filme também, porque ela vai fazer um plano tão maravilhoso, porque eu vejo que ele é ardiloso, e eu já peguei ele mentindo. Eu já menti. E lá na minha adolescência também já roubei. Esses dias eu e meu marido contando o que ele tinha roubado, o que ele tinha roubado. Que isso, gente, é um exercício de vida, não é? Então, colocar esse amor em prática é tudo isso, é entender essas coisas. E aí o Gary traz isso e traz nesse outro ponto a generosidade. O quanto tu tem se doado para essa relação. Mas é uma doação genuína. É uma doação de olhar, é uma doação de verdade, de sinceridade, de dizer, meu filho, eu não estou sabendo muito bem como cuidar de ti. Me ajuda. É a verdade que precisa sair da gente. É a verdade de dizer para as equipes, eu achei que era uma coisa e está sendo outra, alguém me ajuda. Antes falar para as equipes no início do que falar daqui a 4, 5 meses. Então, é a verdade de saber pedir apoio, de saber pedir ajuda e de dizer, eu não sei, eu me perdi, eu achei que eu dava conta, mas eu não dou, e a gente vai poder dizer, fazendo isso, que nem aperta aqui, desaperta aqui, lubrifica aqui, tu vai dar jeito, porque as relações humanas são consertáveis quando queremos consertá-las. Né? Às vezes, por que a gente não insiste com quem diz que não quer mais a criança? Porque ela não quer consertar essa história. E se não quer consertar... E um conserto precisa ser vindo lá, né? Lá de dentro do teu coração, das tuas memórias, dos teus próprios traumas, né? Às vezes a criança fala uma coisa que conscientemente a gente não se dá conta, mas ela catucou uma memória nossa, da nossa infância, né? Mas era isso que eu ia falar da generosidade. Que é muita coisa. Que é a doação de tempo, de olhar, de afeto, a doação do que tu
entende mais profundo do teu sentimento de família, mas entendendo que ele vai acolher o que tu doar aos pouquinhos. Senão a gente doa, não pegou nada, não aprende, não sei, não consegue, não gosta de estudar, mas tu doou demais. Aquele saquinho, ele é vaziozinho, ele nem é forte e robusto para pegar tudo que tu estás querendo doar. Faça doações um pouquinho. Um dia tu doa um pouquinho de tempo, um dia um pouquinho de afeto, um dia tu doa um pouquinho da mesada para ensinar a educação financeira, o outro dia tu doa um pouquinho de firmeza e dizer, chega, deu, acabou, agora acabou a palhaçada aqui, vamos dormir, acabou. Porque também eu tenho que doar a firmeza, eu tenho que ensinar limites, mas não é de formas bruscas. Então, lembra, é um saquinho que ainda é frágil, não doa tudo de uma vez. Vai aos pouquinhos, até porque da live de hoje, de 1 hora, quem tá aqui, vai ter captado 1, 2, 3 coisinhas, não, a gente não capta tudo. Então, não tem que ter pressa nesses ensinamentos. Ah, e olha que frase bonita que ele disse, não importa como ou o que você vai doar para o outro, sempre enxergue o outro como um ser humano. O que é um ser humano? Não enxerga ele como um filho, não enxerga ele como um menino, a menina que foi abandonada, abusado daquela história. Enxerga como um ser humano. E se a pessoa é religiosa, e se acredita em alguma coisa, como um filho de Deus, como um filho de Oxalá, como um filho de não sei quem, enxerga como um ser humano, como alguém que está aí. E que se eu apoiar um pouquinho mais, vai responder. E sempre responde. Talvez não responda como eu quero, mas responde. E, por último, a honestidade. A honestidade é aquela frase que eu disse antes. Tá tudo dando errado. Eu tô a ponto de me arrancar a metade da cabeça fora, os cabelos tudo aqui. Mas eu preciso da tua ajuda, Lili. Peterson, preciso da tua ajuda. Kelly, preciso da tua ajuda. E nós, em algum momento, a gente foi educado para achar que não precisa pedir ajuda. Que é feio pedir ajuda. Não é. É bonito, é bacana. Eu tenho certeza que o pessoal da Elo fica faceiro quando alguém diz, Com certeza. Porque aí o concerto sai tão perfeitinho, vai se ajustar. E quando nós estamos num problema, a nossa capacidade de entendimento, ela fica bloqueada pela nossa ansiedade, pelos nossos padrões de visualizar problemas. Então, a gente já teve um primo que teve aquele probleminha, aí o nosso cérebro já pega e deu tudo errado lá, vai dar tudo errado aqui, e o cérebro já esculhamba. E chega uma pessoa de fora e diz, não, é assim, ó. E tu, nossa, como que eu não pensei nisso? Porque sim, sozinho a gente não consegue pensar em tudo. Tem que pedir ajuda, tem que ir para terapia. Eu acho que se o filho chegou, a gente tinha que, todo mundo tinha que ter uma lei federal, que o filho chegou, a gente tem que ir para terapia. Antes que o filho chegar, a gente tem que ir para terapia. Casou, tem que ir para terapia. Separou, tem que ir para terapia. Ótima essa lei. Né? Com certeza, né? Dari, querida. Olha só. E aí, da honestidade, o que mais nos dificulta é o nosso desejo de manter uma certa autodefesa, de mostrar quem nós não somos. Então, como é que eu vou deixar os outros me enxergarem com um filho que não sabe nem caminhar direito na rua, esse menino? Qual é o problema? É ser quem você é. Assuma, e aqui é um papel muito de adulto, se assumir sendo a família que estamos sendo, se assumir dizendo, hoje a gente não dormiu, a gente chorou e a coisa está difícil. Tudo bem? É assumir a sua verdade. É ser um ser íntegro em suas ações, em seus pensamentos, porque a gente vê muito, né, isso, Lizzy. Antes da adoção, nossa, os pensamentos são os melhores, as emoções, os desejos, as intenções. Depois essa integridade, ela se perde. E a gente diz, olha, pessoal, não é fácil. Daqui a 8 meses pode ser um dia que vai dar um perrengue ainda. E daqui a 1 ano, dá um perrengue. E daqui a 2, e daqui a 3 meses. E é desafiador. Não, eu dou conta. Mas depois essa integridade, ela se perde. Seja íntegro. Se um dia você falou, se precisar, eu vou buscar um psicólogo e até agora não buscou, sua integridade se foi. Você já não é mais uma pessoa de palavra, como você nos disse
quando a gente entrevistou, porque a gente se sente tão mal, né, Lizzy? A gente entrevista, avalia, a gente acredita na família, e de repente aquilo tudo, a pessoa é uma outra pessoa, ela não está aceitando o menor dos desafios, que é a criança não aprender matemática, que é o menor dos desafios da vida, não aprender matemática, né? E colocando a culpa na criança, né? Sempre a culpa vai para a criança, né? O que é o pior que eu vejo, assim, a gente vê muito isso, né? A pessoa quer devolver uma criança, não quer mais, e a culpa é da criança. A pessoa não consegue se olhar, a criança que não se adaptou, a criança que não quer mais, né? Porque a pessoa não consegue se olhar e perceber as suas dificuldades com aquela criança que está no papel dela, ela está se adaptando no ritmo dela, né? E a questão da gratidão, muitas vezes querem que a criança seja grata. Eu sempre digo assim, a criança vai ser grata no tempo dela, quando ela conseguir entender, se for grata um dia, quando for adulto, talvez. Né? A gente não é grato aos pais da gente, muitas vezes. Eu ia perguntar. Né? A gente não é grato. Muito obrigada por ter pagado meus estudos. Nunca, muito obrigada por naquele né? dia que vir me buscar na festa, ou não ter me deixado sair com aquela... Nunca, a gente nunca é. Por que o filho por adoção tem que ser grato? Né? Ele estava lá quietinho no canto dele. Aí é que tá. Aí tem outras questões, né? Que daí vem aquela ideia que a pessoa acha que é um salvador da pátria. Acredita que é uma pessoa especial porque adotou uma criança. Então já começou tudo errado, a motivação para adoção, aí dá para fazer outra live falando disso, né? Porque na verdade faltou a preparação ideal para adoção, ou a preparação melhor para adoção, né? Porque a pessoa foi para adoção com um outro objetivo, né? De fazer o bem, talvez. E nem sabe também de verdade como é, né? Nem quem está adotando, se não está se perguntando muito, por que eu quero mais um integrante na minha família? Exatamente. Essa capacidade de amar, e a gente podia encerrar com aquela nossa pergunta, o amor incondicional existe? Existe amor incondicional? Existe. Eu não sei, eu me coloco umas condições. Querem, se tu não terminar tal coisa, eu fico brava comigo mesma, eu já não me amo quando eu erro. Hoje, no momento que eu fiz um errinho ali, eu já me abalou minhas estruturas, o meu autoconceito, meu auto-amor se esvaiu. O amor incondicional, ele não existe nem pela gente mesmo. E é muito fácil dizer que tu ama incondicionalmente um bebê. Porque bebê, gente, tudo bom. Mas aí ele começou a chorar, já não ama porque não dorme, quer que alguém cure, que alguém resolva, também não aceita o choro do bebê. E aí depois o menino que não é tão bom no futebol, o pai tá frustrado, porque, poxa, eu gosto tanto de futebol, aí já tem um cadinho de frustração e a dose do amor diminui. Amor incondicional, para mim, não me parece ser possível para nós ainda. Eu sou muito sincera, tem dias que eu, por que meu filho fez isso? O amor já fica, já brigo, daí a gente já xinga, daí a gente já quer dar castigo, porque a gente não aceita o amor incondicional. Se a gente conseguisse colocar tudo que nós falamos em prática, perdão, gentileza, amorosidade, compaixão, honestidade, talvez a gente chegasse a experimentar o amor, mas nós não sabemos vivenciar o amor. Nós temos sentimentos de posse, nós temos todos os nossos medos descarregados no outro. Então, talvez, se eu me amasse incondicionalmente, eu poderia saber o que é amar o outro incondicionalmente. Mas se eu não me amo incondicionalmente, eu também não saberei amar o outro. E como a gente se exige, né? Eu acho que também aí já entra noutra questão de como a gente se exige de ser perfeita, de sempre acertar. Acho que aí não tem como existir realmente o amor incondicional, porque nem a gente mesmo, né, se ama. Acho que tá falando é bem isso, assim, né? A gente acaba se exigindo demais muitas vezes, né? Eu vou dizer uma coisa que eu assisti numa palestra essa semana, Lizzy. Sabe por que a gente não se ama? Porque o meu pai só me dava presente se eu fizesse tal coisa. A minha mãe só me dava colo se eu fizesse tal coisa. A minha tia só me dava não sei o que se eu desse um beijo nela. A prof só deixava eu participar. O nosso amor é cheio de condições lá da infância. Cheio de si, se né? tu fizer tal coisa, o papai não é.
o coelhinho da Páscoa, C, no Dia das Crianças, C, passar de ano. Ele vem cheio de condições lá na infância. Nós somos criados cheios de condições. E alguém vai dizer, mas aí tem que ter algumas estruturas, claro, mas não relacionadas à avaliação que eu faço de ti. Então, quando eu digo, frases muito clássicas, a mamãe fica triste se tu faz assim. Eu já entendo que para minha mãe me amar, eu preciso ser de um outro jeito. Então, amar incondicionalmente, nós não nos amamos porque a nossa educação nos enche de condições. A prof só gosta daqueles participativos e tarará. A prof não me aceita eu não sabendo responder, eu errando. Então, o amor, a gente aprende a amar cheio de condições. Eu só amo meu marido quando isso, só amo a minha esposa, minha namorada, minha noiva, minha companheira quando isso acontece. Nos dias de azedume, a gente não sabe se amar. No dia quando o outro tá azedo, a gente quer fugir, a gente não sabe estender a mão e ser parceria e ser amor naquele dia. Então, esse amor incondicional, temos que aprendê-lo. É um mito ainda é utópico, né? Mas o exercício é. Mas o exercício de amar, a gente pode ir se exercitando diariamente, né? Eu acho que com todas essas dicas que tu colocou, né, já abriu um leque aí de opções de como ir se exercitando e tentando, né, conseguir amar mais, né, e melhor, né, sem exigir tanto dos outros e também de nós também, né? Eu acho que é importante, assim. A gente está se encaminhando para o final, assim, a gente agradece muito, né? Eu acho que foi uma hora de muito aprendizado, de muita troca, assim, o pessoal tá colocando ali, depois tu vai olhar, assim, melhor os comentários, assim, todo mundo curtiu muito, né? Porque sempre é muito bom falar de coisas boas, de amor, né? E poder sentir esse teu jeito de se expressar também, que é tão gentil, né? Eu acho assim, tu é uma pessoa muito gentil, assim, a maneira que tu fala e o que tu traz, assim, dá uma sensação boa, assim, né? Eu acho que foi muito bom, assim, para essa nossa noite, né? E a gente te agradece muito mesmo, assim, não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, assim, para fechar, né? Fica à vontade. Eu quero só deixar essa última frase. Amor é um verbo. Coloque em prática. Faça ações que te despertem o amor. Ele é um verbo, ele requer ação. Não é só dizer que ama. E a minha filha, eu disse, Manu, nem vem com esse papo que tu me ama, porque tu fica andando de meia pela casa, depois a mãe tem que lavar. Isso aí não é amor, eu brinco com ela. Porque amor é colocar em prática. A gente tem que fazer também pelo outro. E quero dizer que eu tenho um Instagram, que é o Vida Afeto, me sigam. Eu faço lives todos os sábados às 9h45. São, assim, bem curtinhas, cheias de ideias e reflexões. E deem uma entradinha lá para aprender um pouquinho mais como cuidar da nossa família, cuidar do nosso filho, das nossas relações. Para mim, é uma alegria contribuir com vocês da Elo. Eu acho vocês, assim, brilhantes, assim, por se doarem por uma coisa que vocês vivem, que vocês acreditam, por somar no mundo, porque já tem bastante gente para estragar o nosso mundo, então quando chegam gente para somar, eu achei lindo, eu adorei quando vocês vieram aqui, eu aprendi muito, muito, muito. O nosso grupo se fortaleceu depois daquele dia, e eu tenho certeza que as adoções que deram certo aqui, elas tiveram o dedo daquele dia, daquele encontrão maravilhoso. Então, gratidão imensa e que saiamos daqui enchendo todo mundo de beijo, de abraço, se for possível. Senão a gente só dá um high five, dá do jeito que o outro recebeu o amor. Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece muito mesmo pela disponibilidade. E assistam as lives dela, que eu já assisti, são lindas, lindas, lindas. Muito lindas mesmo. E assim, semana que vem a gente vai ter outra live, a gente vai falar sobre adoção interracial,
né? Vai ter algumas histórias aqui que a gente vai contar e vamos conversar sobre isso. Essa live aqui vai ficar no nosso canal, né? No canal lá do YouTube, então dá para assistir de novo, dá para anotar, né? Copiar todas as dicas da Kelly, né, Kelly? Então tá, muito obrigada e a gente se despede então. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.